Bom, e aí vamos focar um pouquinho nesse processo de filamento, a extrusão de filamento, porque onde a gente tem mais materiais, enfim, e a gente pode explorar e ajudar muita gente aí que tem utilizado esse processo, né? O suporte, eu prefiro dizer que o suporte é a característica mais importante a se levar em consideração quando você vai construir um mockup, um protótipo, uma peça, enfim, por esse processo, tá? Porque o suporte, ele é a razão de você conseguir construir a sua peça, muitas vezes, quando a peça não é pensada para ser feita pela impressão por extrusão de filamento. E ao mesmo tempo ele também ele é o algoz, né? Ele pode deixar o acabamento da sua peça ruim, né? Ou exigir de você um pós-processamento, lixa, base, alguma resina que você tem que passar para poder fechar a superfície, lixa de novo, enfim, ele pode dar um trabalho muito grande nesse sentido. Então, a gente trata aqui de alguns materiais que são materiais interessantes para suporte, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos materiais solúveis, né? Em que você mergulha esse material, você usa um equipamento com 2 bicos ou 2 cabeças, né? E um bico cuida do material de suporte e o outro bico cuida do material da peça, né? E o material de suporte, nesse caso aqui, é um material solúvel. Então, vocês podem ver aqui a peça com... Deixa eu pegar um laserzinho aqui para mostrar mais facilmente para vocês. A gente vê aqui, ó, a peça tem um material solúvel, né? Esse branquinho aqui. Ela foi construída junto com esse cara, então um bico fez o solúvel e o outro bico fez o material da peça. E depois essa peça foi levada à água, né? E esse material ele derreteu na água. É um material à base de PVA, né? Aqui a gente revende o Polydissolve, que é um material solúvel em água. E aí você tem a sua peça bonitinha e com um comprometimento do seu acabamento onde o suporte pegou muito pequeno, se você configurar corretamente, tá? Lembrando que se você for fazer qualquer peça sem suporte, ela fica assim, no caso, onde o suporte é realmente necessário. Então você é obrigado a fazer essas torres para que você consiga construir a peça e ela não fique no ar, o fio de plástico não fique no ar e você não consiga construir ela adequadamente. Aqui é um outro exemplo em que muitas vezes você pode usar o solúvel somente na interface entre o suporte e o material da peça. Porque o material solúvel, ele normalmente é mais caro do que o material da peça, tá? Bem mais caro, né? Dependendo do material da peça, é claro. Se você for usar um PLA, o solúvel sempre vai ser bem mais caro, tá? Então, nesse caso, o que se sugere é que você use o material da peça também para fazer o suporte e só a interface entre a peça e o suporte você faz solúvel, porque você vai preservar o acabamento, como se espera, né, da tua peça e vai gastar muito menos material mais caro. Aqui é só um zoom para vocês verem aí a interface entre o suporte e a peça, né? E novamente a imagem aí para vocês verem como funciona, né? Aqui a gente, bom, e aí a gente apresenta para vocês aqui um pouco da dinâmica do material, né? Falando do Polydissolve, que é o material que a Materializa revende, a base dele é PVA, né? E vocês veem aqui um S1, é porque tem 2 tipos de Polydissolve, S1 e S2. Hoje a gente vai focar no S1. Ele é um material que ele dá suporte, mas não para todos os materiais, porque assim, ele tem que ser compatível, né? É provável que muita gente imagine, então eu vou comprar esse Polydissolve aí e vou colocar para rodar com o ABS. O Polydissolve S1, eu já posso adiantar, ele não vai funcionar com ABS. Parece estranho, né? Mas o material, mesmo que solúvel, ele tem que ter compatibilidade com o material da peça, porque senão o material da peça não se fixa nele e ele não se fixa no material da peça.
e aí quando você vai imprimir, ele não segura, ele sai fazendo sujeira só, né? Então o polidissolve, ele funciona para o nylon, né, que a gente também vende aqui, para o PLA, para o Polismooth, que é a base de PVB, e para o TPU, que é o poliuretano, tá? Isso também é muito legal, às vezes o pessoal fala, poxa vida, mas a gente normalmente diz que para material flexível como o poliuretano, não existe suporte. Para uma máquina de um bico só, realmente não existe suporte. Porque o poliuretano, como ele é flexível, ele não é um bom suporte, né? O suporte balança, e não pode balançar. E não pode colar na peça demais também. Então, não dá. Se você tiver que fazer uma peça com suporte sem ter 2 bicos usando poliuretano, é muito complicado. Agora, se você tiver uma máquina de 2 bicos com o material solúvel em um deles, você consegue fazer uma peça com suporte em poliuretano. E aí aumenta em muito as suas possibilidades na extrusão por filamento, sem limitação para a sua geometria, né? Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, tá bom? Obrigado!